Olá, eu sou Amado Francisco. Se você estiver a ver este vídeo, certamente você me conhece. Então, chegamos ao 2024 e hoje não vamos falar sobre motivação, nem aquelas questões que já falámos sobre o Kwanzaa e tantas outras. Hoje vamos falar sobre pronominalização, principalmente no caso de Angola, olhando sobretudo para a questão das interferências linguísticas entre o português e as línguas nativas banto e não banto, principalmente o Umbundo. Este vídeo é mais ou menos o resumo daquilo que foi a segunda edição do Chá da Língua da Olunduco, que teve lugar no dia 6 de janeiro de 2024 no Cine Sporting do Sumbe. Então, começando pela pronominalização, mas calma, alguém pode estar a perguntar: mas Amado, quando faz vídeo tem sempre comida, alguma coisa à mesa? Esquece, é janeiro, vamos ao que interessa. Começando com a pronominalização. A pronominalização é nada mais senão a substituição do complemento direto e do complemento indireto pelos respectivos pronomes correspondentes. Ora, vejamos, na frase "o Amado deu o carro ao Evivandro". Claramente que o Amado é o sujeito. Quanto ao predicado, já sabemos que o verbo é a expressão máxima do predicado. Então, vamos já considerar que o predicado é o verbo. Prontos. Deu é o predicado, o carro é o complemento direto e o Evivandro ou ao Evivandro é o complemento indireto. Pronominalizando o complemento direto, que é o carro, fica "o Amado deu ao Evivandro", ou seja, o Amado deu -o ao Evivandro. Este "o" acaba por ser um pronome pessoal oblíquo átono que substitui o complemento direto, no caso o carro. O Amado deu ao Evivandro. Agora vamos pronominalizar o complemento indireto, que é o Evivandro. O Amado deu-lhe o carro. Este "lhe" também é o pronome pessoal oblíquo átono, no caso, que substitui o complemento indireto, que nesse caso é o Evivandro. Então, o Amado deu-lhe o carro. Agora vamos pronominalizar os dois complementos. No caso, o complemento direto e indireto, o carro e o Evivandro. Pronominalizando os dois complementos fica "o Amado deu-lhe". Por que o Amado deu-lhe? Porque o "lhe", já cá dissemos, é um pronome que representa o complemento indireto, ou substitui o complemento indireto na frase, e o do carro é o complemento direto. Logo vamos adicionar o "lhe" do indireto mais o "u" do direto e fica-lhe. Então o Amado deu-lhe. Assim pronominalizamos a frase "o Amado deu o carro ao Evivandro". Agora, é sabido que desde 1482 que os portugueses chegaram a Angola, uma das coisas que eles deixaram para o povo desta terra é a língua portuguesa, que por sinal que é oficial em Angola, esta que eu uso para comunicar consigo e para si. Então, o português, ao chegar a Angola, encontrou outras línguas banto. Algumas destas são Kimbundo e Umbundo, para não termos que falar de todo o mosaico linguístico-cultural encontrado em Angola. Então, no contato entre o português e o Kimbundo, o português e o Umbundo, estas línguas foram interferindo-se mutuamente, o que fez com que o português desse alguns traços de si ao Umbundo e ao Kimbundo, sendo que o Kimbundo e o Umbundo também deram alguns traços de si para o português. Vamos olhar sobretudo neste contacto entre o Umbundo e o português e como é que isso influencia na nossa pronominalização aqui em Angola. Neste contacto entre o Umbundo e o português, alguns níveis acabaram por se manifestar do português ao Umbundo e do Umbundo ao português. Mas aqui vamos focar um bocadinho naquilo que é do Umbundo ao português. Ao falar desses níveis, ao plano, estamos a falar do nível fonológico-fonético, lexical, morfossintático e também do nível semântico. Se olharmos para o Umbundo, principalmente, este no plano morfossintático influencia o português da seguinte maneira. Lembrar que esta interferência ou influência do Umbundo ao português no plano morfossintático, dizem alguns estudiosos, acaba por influenciar muito no modo como nós nos expressamos, do que tem que ver com a próclise, a ênclise e a mesóclise. O primeiro aspecto em que nós nos devemos reter tem que ver com a formação do plural em Umbundo. Prestemos atenção à expressão Olunduco. A palavra é Onduco, quer dizer nome, substantivo. Se quisermos pluralizar, temos que acrescentar um prefixo que fica olo, Olonduco. Ou seja, o plural no Umbundo é feito no princípio da palavra, não no final como acontece em português. Este primeiro quesito faz com que, dizem estudiosos, muitos de nós falemos as casa, os carro, porque a nossa concepção de que no Umbundo se constrói o plural no princípio da palavra, muitas das vezes é carregada para o português, segundo estudiosos, fazendo com que muitos de nós falemos os carro, as casa, pensando em Umbundo, falando em português. Agora, entrando propriamente naquilo que tem que ver com a pronominalização, prestemos atenção à seguinte frase: Eye wowihan onjeke, que quer dizer mais ou menos
ela ou ele lhe deu o saco. Em português seria ele ou ela deu-lhe o saco. Mas se prestarmos atenção, aí está eye, wo, wihan. Este wo acaba por ser um elemento que acompanha o eye, a terceira pessoa do singular. Eye, ele deu-lhe o saco. Assim se diz em português. Mas a ideia de eye, wo, wihan, onde é que esse wo antes do verbo wihan acaba por ser um elemento pronominal que se encontra antes do verbo. Aqui já temos a ideia de que em Umbundo os pronomes pessoais oblíquos átonos, geralmente naquilo que tem a ver com a pronominalização ou com a conjugação, muitas das vezes reflexa, acaba por ser colocada antes do verbo, fazendo com que em português muita gente transporte a construção morfossintática, a sintaxe do Umbundo para o português, falando ele lhe deu o saco em vez de ele deu-lhe o saco. Prestemos também atenção à conjugação do verbo oculiteta em Umbundo. Diz-se ame daliteta, ove waliteta, eye waliteta, etu tualiteta, ene waliteta. O Venâncio Tiro dizia que aí no N não seria waliteta, seria calhar walitito ou alguma coisa do gênero, mas pronto, é Umbundo, é uma questão que nós precisamos investigar. E ovo valiteta. Isso dá-nos a entender que os pronomes geralmente em Umbundo são colocados antes do verbo, independentemente se for próclise ou ênclise. Isto traduzindo fica eu feri-me, tu feriste-te, ele feriu-se, nós ferimos-nos, vós feriste-vos, eles feriram-se. Estes elementos que se encontram antes do verbo da, wa, tua, vá e por aí fora, faz com que muita gente, ao pronominalizar em português, mesmo que não seja próclise, traga a construção morfossintática do Umbundo e acabe por dizer eu me feri, tu te feriste, ele se feriu, nós nos ferimos e por aí fora, preferindo claramente a colocação do pronome antes do verbo, o que não deveria ser em português. Quando há ênclise, deve ser eu feri-me, tu feriste-te, ele feriu-se, nós ferimos-nos e por aí fora. O pronome tem que estar depois do verbo. Esta é uma das razões para que muitos de nós digamos sempre eu te amo em vez de eu amo-te, eu te dou em vez de eu dou-te. Em português há regras claras que fazem com que o pronome esteja antes do verbo. Estamos a olhar para as orações relativas e subordinadas e algumas expressões adverbiais que atraem o pronome para antes do verbo, fazendo com que a próclise se suceda e não necessariamente tenhamos que fazer a próclise de forma errada. Mas então, amado, por que muita gente fala eu se feri, tu se feriste, ele se feriu, nós se ferimos, eles se feriram, preferencialmente? Vamos lá ver. Algumas questões também têm que ver com a preguiça do falante, com a preguiça do indivíduo, porque existem também aquelas questões do lhe em vez do lhe, eu dei-lhe, fica eu lhe dou. Há alguma preguiça em pronunciar corretamente. Podemos associar também a esta questão a algumas situações ligadas ao preconceito linguístico, aquilo que a sociolinguística defende, que é o falante às vezes quando chega a um meio em que todo mundo fale de um jeito, mesmo que esteja errado, para não ser vítima de estereotipo, vítima de estigmatização, acaba então por seguir a onda. Vamos lá ver, por exemplo, um indivíduo que vai para Luanda e usa muito o lhe, mas chega no meio urbano luandense e periférico também e ouve todo mundo a dizer eu lhe bati, e nem sequer eu lhe bati, eu lhe dei, não sei o que mais. Então acaba por se entrar na tendência, e quando através da cultura, da mídia, das redes sociais, estes elementos acabam por sair à tona, espalham-se, fazendo com que muita gente diga eu lhe bati em vez de eu bati-o ou bati-lhe, eu lhe dei em vez de eu dei-lhe e por aí fora. Este elemento se também acaba por ser preguiça, porque a pessoa sabe que a primeira pessoa concorda com o pronome me, mas ainda diz eu se feri e por aí fora. Então esta influência morfossintática do Umbundo para o português faz com que muita gente pense em Umbundo e fale em português. Isso é que dá razão ao fato de muita gente dizer eu te bati, eu lhe bati, eu se feri, eu lhe magoei, eu lhe comi e por aí fora, para não termos que incorrer a outras expressões. Então, este é basicamente o resumo daquilo que foi a segunda edição do Chá da Língua do Olunduco, no dia 6 de janeiro, no Cine Sporting do Sumbe, voltado à pronominalização e à interferência entre o português e as línguas nativas, principalmente o Umbundo desta Angola que nós amamos. Espero que alguma coisa tenha ficado, e se não ficou, reveja o vídeo, ou então participa das próximas edições do Chá da Língua do Olunduco neste 2024, porque coisas boas ainda vêm daí. É o novo ano, seja mais inteligente, seja mais proativo, mais dinâmico e investigue sobretudo coisas boas que valerão muito a pena. Já que eu disse,
é janeiro, então não dá para trazer aqui o leite, a farinha torrada, o ovo e outras coisas. Então também não dá para desejar bom apetite. Hoje, a água é a nossa companhia. Eu não estou nos teus ouvidos, estou no teu coração. Olonduko, pelas línguas e para as línguas. Mais língua, mais cultura.